Apocalipse capítulo 14. Ele é dividido em 3 partes, então. A primeira parte, o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Depois as vozes. E finalmente a ceifa e a vindima. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Mateus 13:40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então tá aí, essa é a nossa primeira grande parte desse capítulo 14, o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, que vai aí do versículo 1 ao 5. Apocalipse 14 é a 5ª passagem entre parênteses do livro. Contém 7 afirmativas entre parênteses. A primeira, os 144.000 ou o Filho Homem no céu. Essa é uma das afirmativas. O primeiro anjo mensageiro, o evangelho eterno anunciado a todas as nações. O segundo anjo mensageiro, o anúncio da queda da Babilônia. O terceiro anjo mensageiro, o anúncio da destruição dos adoradores da besta. Os mortos bem-aventurados, é uma outra afirmação. A ceifa, também conhecida como o Armagedon, e a vindima, também tem o mesmo nome, o Armagedon. Em Apocalipse 14, do versículo 1 ao 13, Jesus mostra o destino dos selados e o ministério deles. Informa que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Encoraja os judeus a permanecerem firmes no propósito de seguir a Cristo, pois os que receberem o selo de proteção sofrerão angústias indizíveis, mas sobreviverão a elas e seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vá. Informa também que não executará os últimos juízos antes que o Evangelho eterno seja pregado a todos os habitantes da terra, para adverti-los quanto ao fim dos que seguirem a besta e aceitarem sua proteção.
A tendência geral entre os intérpretes é evitar explicar a preferência de Deus a Israel e por Sião, atribuindo significado simbólico a Apocalipse 14:1. Porém, isso não é necessário, pois os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Portanto, podemos confiar que Deus, por razões próprias de sua soberania e conhecimento ilimitado, elegeu a Israel para seu povo na terra e a Sião para a sede de seu governo físico no planeta. Além do que, o texto não trata propriamente de eleição, mas da harmonia entre céu e terra. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Vejam que aqui é uma outra versão daquele texto inicial que eu li. Algumas versões, como essa Bíblia que eu tenho aqui, ele traz o nome de Jesus e o nome de seu pai. Já nessa tradução aqui não. Aqui tem apenas escrito o nome de seu pai. O selo de Deus. Entendemos que o selo de Deus sobre um grupo de israelitas é literal e não simbólico. Trata-se do mesmo selo do Espírito no qual todos os salvos são selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse comentarista ele cita Efésios 4:30. A gente já falou sobre os selados, né, os 144.000 de Israel, falamos já anteriormente em outro estudo, mas aqui a gente vai trazer mais alguns complementos. A diferença é que em nós o selo já foi posto e nos protegerá, desde agora até que atravessemos em segurança as regiões celestiais ao encontro de Cristo. Nos israelitas, porém, será colocado depois do arrebatamento da igreja, e será proteção para seus corpos físicos e o salvo-conduto deles nos domínios da besta. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Vimos isso lá em Apocalipse 9. Então eles serão protegidos, esses selados aí de Israel. A gente vai falar sobre o Monte Sião terrestre e o Monte Sião celestial. São duas coisas distintas aqui. Vamos nesse outro comentarista, mais à direita aqui. Esse Monte Sião, este nome Sião é o Monte Celestial. Esta cena é celestial. O Filho Homem ou os 144.000 terão sido levados para o céu. O Monte Sião terreno não é mencionado em Apocalipse. O Cordeiro nunca é descrito na terra em Apocalipse. Todas as pessoas arrebatadas vão para o Monte Sião celestial. Que existe um Monte Sião celestial está claro em Romanos 11:26, a gente vai ver na próxima imagem aqui. E Hebreus 12:22 e 23, está logo aqui ao lado, já vou fazer a leitura. E a sétima e última afirmativa dele, Cristo descerá de Sião para a terra em seu segundo advento. Ele cita também Romanos 11:26. Então aqui nós temos o Monte Sião terrestre, a gente traz algumas referências bíblicas a respeito dele. O Monte Sião ele existe lá em Jerusalém, um pequeno monte ali próximo ao templo, ao lugar onde era o templo, né? E o Monte Sião celestial, Hebreus 12:22 ao 24, que é esse aqui que nós estamos vendo em Apocalipse 14. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ainda sobre o Monte Sião celestial, aqui está Romanos 11:26, fala da segunda vinda de Jesus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, aqui o libertador, que eles se referem, é o Senhor Jesus, vindo de Sião, dos céus.
Mais um comentarista à direita aqui, 144.000, mais uma vez falando sobre eles, sobre os selados de Israel. Esse é o número de judeus que aceitaram Cristo na primeira metade da grande tribulação. Alguns dos primeiros manuscritos, os quais provavelmente estão corretos, tinham seu nome, o nome do Cordeiro, e o nome do Pai escrito em suas frontes. O mesmo grupo assinalado em Apocalipse 7, versículo 1 a 8. Nós estudamos isso algumas semanas atrás. Ele é protegido ao longo dos juízos das trombetas e arrebatado como filho homem, lá em Apocalipse 12. Aqui estão no céu, cantando e tocando harpas diante do trono, diante dos 4 Zoa, ou dos 4 animais, ou ainda das criaturas viventes, e diante dos 24 anciãos, tendo sido comprados da terra e de entre os homens, sendo as primícias de Israel para Deus após o arrebatamento da igreja. Esse escrito na testa, este é o selo do Deus vivo, de Apocalipse 7. É o nome do Pai escrito na testa, e não a observância do sábado, como alguns ensinam. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. A gente percebe nitidamente que ele ouve uma voz primeiramente, como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E posteriormente ele ouve uma voz de arpistas, que tocavam com suas harpas. Então eu vejo 2 vozes aqui, diferentes uma da outra. A gente vai perceber no estudo hoje que os comentaristas eles entendem que isso aqui é uma voz única. Uma festa no céu. O Cordeiro e os selados estão sobre o monte Sião, e do céu se ouve a voz de um grande coral, acompanhado de uma orquestra de arpistas. As vozes são tão jubilosas que parecem com o rebentar de muitas águas, e com o ribombar de um grande trovão. São as celebrações da redenção. Finalmente, a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Ele cita Mateus 6,10 aqui. O Cordeiro resgatou a terra e sobre ela reinará para sempre. Citando Zacarias 14:9. Esse arpistas aqui, um dos comentaristas diz que todos os redimidos, ou os remidos, tocarão harpas e cantarão. E sobre essa voz do céu, esta é a voz dos 144.000 entoando o seu cântico, que é acompanhado por 144.000 harpas tocadas por eles. O som é comparado às muitas águas e a um grande trovão, como a voz dos remidos nas bodas do Cordeiro. Ele cita Apocalipse 19:6. Essa voz do céu, eu trago algumas referências aqui, uma terceira hipótese também, que poderia ser a voz do próprio Senhor Jesus aqui. Apocalipse 1:14 e 15, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, muito semelhante a isso que João relata aqui em Apocalipse 14. Ezequiel 43:2 fala da glória do Senhor quando enche o templo, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então essa aqui é uma terceira linha que eu trago, como sendo essa primeira voz aqui a voz do Senhor. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esse cântico, para este comentarista, então, o único cântico em que as palavras ou o tema não são dados. Um novo cântico entoado por um novo povo sobre um novo tema. Esse novo cântico também nós temos algumas referências bíblicas sobre ele. Eu vou deixar uma aqui registrada em Apocalipse 5, do 8 ao 10, a gente já tinha visto.
E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles não estão contaminados. Isso se refere aos 144.000 que não se corromperam pela idolatria. A fé em algo que não Cristo e a cruz constitui adultério espiritual, que é a idolatria. Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Primícias para Deus. Pelo uso da palavra primícias, isso nos diz que toda a nação de Israel está indo a Cristo, o que de fato só ocorrerá na segunda vinda. Agora o comentarista mais à direita, e logo depois a gente vai trazer os textos bíblicos. Eles foram comprados. Para este autor, se considerada de forma literal esta afirmação, provaria que todos são homens. Mas a afirmação seguinte, se considerada literalmente, provaria que todos eram mulheres. Ele fala de virgens aqui. É óbvio que a ideia é descrever sua pureza de caráter. Eles são homens e mulheres salvos que não se contaminaram com o sistema religioso idólatra e imoral da grande prostituta de Apocalipse 17. Aí ele cita aqui, veja a mesma comparação de Paulo em 2 Coríntios 11:2. A gente vai ler aqui agora. Os que seguem o Cordeiro, eles são ressurretos e glorificados como Cristo, e podem ir para onde quer que ele vá. Não poderia significar que são inseparáveis por toda a eternidade. As primícias para Deus, os primeiros judeus salvos após o arrebatamento dos judeus e gentios salvos na igreja. Vejam que ele faz essa analogia aí, apresentar a igreja como uma virgem pura a um marido, que é Cristo. Então, algumas vezes, em alguns textos bíblicos, a gente vai ter essa analogia aí entre uma mulher e o marido, que é Cristo. Então é isso que ele se refere aqui no comentário anterior. Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que ele está dizendo aqui em Apocalipse 14, são virgens. Apocalipse 3:4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A respeito dos que seguem o Cordeiro, João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E também no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Os que dentre os homens foram comprados, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está aí o preço pago, então, descrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança? Quem? Jesus Cristo, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos hoje proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O termo virgens, aqui já o comentarista, indica um sentido espiritual. Eles permaneceram puros, recusando-se a se conformar com o sistema mundial ímpio. Eles são preservados por um ato soberano de Deus. Deus conhece a cada um de nós, é capaz de suspender o juízo para que não sejamos contados com os ímpios. Ele fez isso nos dias de Enoque, nos dias de Ló, nos dias de Noé. Fará antes e durante a tribulação. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele cita esse texto bíblico lá em 1 Samuel 2,30. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Neles não há engano, serão perfeitos diante de Deus para sempre, provando que foram trasladados como o Filho homem, lá em Apocalipse 12:5. Eles são irrepreensíveis. Outro comentarista aqui diz que isso diz respeito à justificação pela fé, que só a confiança em Cristo pode efetuar. Não se achou engano na sua boca. Eu trago alguns textos também a respeito disso aí, mas eu vou ler aqui, Sofonias, capítulo 3 e Isaías 53:9, começando com este último. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, falando de Jesus aqui, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Da mesma forma, esses 144.000 aqui. Judá é purificada dos rebeldes, Sofonias 3,13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Trago aqui para nós Daniel 6, versículo 4 e 22. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E aí versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui nós temos 2 autores, 2 comentaristas, mais acima aqui, 10 diferenças dos 144.000. Seu número é único.
o único grupo de pessoas protegido do martírio causado pela grande prostituta nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, os primeiros judeus salvos após o arrebatamento da igreja em Apocalipse 4:1, o único grupo assinalado por um anjo, o único grupo que tem o nome do Pai escrito visivelmente sobre suas testas enquanto está na terra, o único grupo protegido dos juízos das trombetas, o único grupo composto inteiramente de cristãos vivos que são salvos e trasladados em uma única geração, o único grupo de remidos composto inteiramente de israelitas, o único grupo que terá a experiência de ver os terríveis juízos das trombetas contra os outros e que será protegido, é o único grupo de judeus remidos que será repentinamente liberto por meio da trasladação da grande tribulação que virá sobre Israel nos últimos 3 anos e meio desta era. Próximo comentarista: depois de se deleitar com a revelação da vitória dos fiéis, João ouve anunciar os últimos juízos de Deus sobre a terra. Será feita durante todo o tempo entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus em glória. Por esta pregação, os salvos se multiplicarão sobre a terra, mesmo em face da perseguição do anticristo. Será o último apelo do Deus misericordioso aos homens. A poderosa mensagem de salvação trará tão grande convicção que se cumprirá cabalmente as palavras proferidas por Jesus: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então a gente chega na segunda parte do nosso estudo. Os anjos, então, vai do versículo 6 até o versículo 13, Apocalipse 14. O primeiro anjo anuncia o Evangelho, advertindo os homens para que não creiam no anticristo ou recebam a sua marca. 3 anjos mensageiros voando no céu. O primeiro anjo voa pelos céus próximo o suficiente da terra para ser visto e ouvido pelos homens, segundo esse autor aqui. Ele proclama o Evangelho eterno para todos os homens na terra durante os últimos 3 anos e meio desta era. Este Evangelho é igual ao que pregamos agora, com uma única exceção. Ele poderá anunciar a hora em que virá o juízo de Deus. Nós só podemos anunciar que ele está chegando. Todas as teorias que dizem que este Evangelho é um especial dado a certas denominações são falsas. O anjo fará literalmente o que está escrito aqui. 2. O segundo anjo voará nos céus anunciando a queda da literal Babilônia, que será destruído sobre a 7ª taça. E 3. O terceiro anjo voará nos céus advertindo a todos os homens no reino do anticristo que, se receberem o sinal, o nome ou o número do nome da besta e a adorarem, assinalarão sua própria destruição e serão castigados no inferno eterno. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esse evangelho eterno, para este comentarista aqui, refere-se ao mesmo evangelho da graça pregado por Paulo e pelos apóstolos. Além disso, a implicação é que esse anjo é aquele anjo que será observado pelos habitantes da terra, que também o ouvirão pregar. É o primeiro caso registrado de um anjo pregando. Sem dúvida, as câmeras da televisão, eu coloquei aqui dos celulares também, registrarão seu aparecimento e seu ministério, projetando-o e a sua mensagem para todo o mundo. O primeiro anjo pregou o evangelho eterno. Eu trago aqui Isaías 40, versículo 8 e 9. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá,
Eis aí está o vosso Deus. Marcos 16, versículos 15 e 16, aqui a grande comissão. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Versículo 7 agora. Esse anjo diz com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai. Esse comentarista diz que, evidentemente, o anticristo está reivindicando o poder da criação. O anjo responde anunciando ao mundo inteiro exatamente quem realmente é o Criador de todas as coisas. Então o primeiro anjo disse para temer a Deus, dar-lhe glória e o adorar. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14 está escrito: de tudo que se tem ouvido o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mateus 25, 13. O dia e a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, esse anjo aqui ele está anunciando que essa hora está chegando. Então, o Senhor fez o céu, fez a terra, fez o mar e as fontes das águas. É exatamente isso que ele traz aqui em Apocalipse 14, 7. Como eu falei, nós nem precisávamos estar falando isso, tá? Mas até mesmo para aqueles que duvidam da teoria criacionista de Deus, né? São os evolucionistas que dizem que tudo surgiu com a grande explosão. Na verdade, não. Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Neemias 9, 6, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Salmos 33, versículos 6 e 7. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Salmo 95, 5. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Salmo 146, 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Glória a Deus. E aí chegamos no versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Uma pista desta Babilônia aqui é que ela é uma grande cidade. Será que ela é mesmo? Nós vamos ver isso nos próximos capítulos aí de Apocalipse, não hoje. Caiu Babilônia. Primeiro comentarista aqui, Babilônia como considerada aqui será reconstruída. Ela cairá no final da grande tribulação. Então esse autor aqui ele diz que de fato é uma cidade que vai ser reconstruída e provavelmente lá na região onde era a antiga Babilônia. Prostituição. Como Babilônia foi o lugar da primeira rebelião organizada da terra contra Deus, ou seja, a Torre de Babel, ele está citando aqui, também será o lugar da última grande rebelião organizada. Como começou, do mesmo modo acabará. Então o segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. A gente viu que o primeiro anjo anunciou o evangelho. Este anjo anuncia a queda dessa Babilônia. Isaías 13, versículos 19 e 20. Isso aqui é uma profecia de dupla referência contra a Babilônia.
Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Isaías 21:9, também uma profecia contra a Babilônia. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, quem que ergueu a voz? O Atalaia. Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Vejam que todas essas coisas estão ligadas também à idolatria. Isso aqui é muito sério. A idolatria é algo muito sério, que Deus abomina. Spoiler em Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo, aqui no caso é outro anjo que tinha grande autoridade. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui mais uma vez é o anúncio da queda de Babilônia, lá em Apocalipse 18. Jeremias 51:6. Profecia também de dupla referência, o poder e a queda da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. E Apocalipse 18 também é praticamente a continuação daquele texto anterior ali. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 14:9, aqui já a terceira voz, e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo anuncia a destruição dos que adoram a besta. O terceiro anjo faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Então, quem ficar aqui durante a grande tribulação não pode, de maneira nenhuma, aceitar a marca que será obrigada. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando do anticristo aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda em Apocalipse 13, o falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E aqui falando um pouquinho o destino eterno do anticristo, Isaías 30, versículo 33, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Que rei é esse? O anticristo. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías ainda, versículo 34 agora, o dia da vingança do Senhor. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente.
O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui falando do cálice da ira de Deus. Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. 2 pontos. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram, abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão e como rua para os que passavam. Essa ira para esse autor aqui é de admirar que Deus se sinta tão indignado diante de homens que rejeitaram a sua palavra escrita, que se recusaram a arrepender-se quando os juízos do céu são enviados contra eles, que rejeitam a pregação de verdadeiros anjos que voam pelo meio do céu, e que ignoram a pregação e os milagres realizados pelas 2 testemunhas e pelas multidões de cristãos que receberão o derramamento do Espírito Santo e o revestimento de poder para fazer milagres. Ele finaliza com essa pergunta. E ainda sobre esse atormentado, uma das muitas passagens que falam sobre o tormento eterno dos ímpios. Esse não misturado, não haverá misericórdia nesse juízo. O cálice da sua ira, quando a taça estiver cheia, começará o juízo de Deus. Essa taça não só está cheia, mas transbordando de maldade. Diante, refere-se ao julgamento do grande trono branco. Então o terceiro anjo aqui ele faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Doutrina do inferno eterno aqui. Mateus 13, versículos 41 e 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, também, versículos 49 e 50. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Spoiler em Apocalipse 21:8, falando da segunda morte aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também outro spoiler agora em Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, aqui uma alusão aos falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses não se salvarão. Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então é um castigo eterno, que essas pessoas que colocarem a marca, que adorarem a besta, terão. Mateus 25, 41 e 46, o grande julgamento das nações aqui, o contexto é esse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Marcos 9, 43 e 44, falando desse inferno eterno. E se a sua mão, ou seu pé, ou seus olhos, leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga,
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, para quem acha que o inferno é irreal ou surreal, ele existe, o fogo nunca vai se apagar, nem o verme vai morrer. Então, quando ele fala em cortar a sua mão, aqui é cortar tudo aquilo que nos afasta de Deus, o nosso pecado, né? O tormento eterno, então, no inferno, Lucas 16, 23 e 24. Aqui, isso aqui para mim não é uma parábola, esse contexto aqui do rico e de Lázaro não é uma parábola para mim, é uma literalidade. E ele diz aqui no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Spoiler em Apocalipse novamente, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui é o destino do diabo, do anticristo, do falso profeta. Fica bem registrado, bem claro isso. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para este comentarista, estes versículos são um incentivo para os santos que serão mortos na futura tribulação. 3 características dos santos: paciência nos sofrimentos, guardam os mandamentos e guardam a fé em Jesus Cristo. Também um outro comentarista falando sobre a paciência dos santos, uma mensagem àqueles na terra que aceitaram Cristo durante a grande tribulação. Pelo emprego da palavra paciência, é dito a nós que essa perseguição logo chegará ao fim. E sobre guardar os mandamentos, a única maneira em que o crente pode guardar os mandamentos de Deus é colocando sua fé em Cristo e na cruz. Então, o Espírito Santo ajudará grandemente essa pessoa. Nós temos alguns textos sobre a perseverança dos santos, como lá em Lucas 21, 19, falando sobre a grande tribulação. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E Apocalipse 12, 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 13, versículos 9 e 10, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 14, 13 é o último versículo desse segundo tema. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, o primeiro comentarista aqui sobre esse tema: desde agora morrem no Senhor. Desde o momento em que os homens começam a morrer porque não recebem o sinal da besta. Refere-se a uma bênção especial para os mártires da tribulação. E as suas obras os acompanharão. Sobre isso ele diz que são 3 promessas diante da fidelidade. 1. Bem-aventurados são os mártires por Cristo. 2. Descanso de suas lidas. E 3. Galardões aos que o seguem. Essa voz do Espírito, trago também outras referências bíblicas, algumas eu vou ler, como essa aqui, Romanos 14, 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E agora, 2 Coríntios 5, versículos 6 ao 8. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ainda sobre a voz do Espírito, o estar com Cristo, Filipenses 1, 21 e 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10 ao 12, as coisas melhores e pertencentes à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Mais um spoiler em Apocalipse 20, a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa voz aqui, segundo o restante desse versículo, é o Espírito Santo que está falando a João. Então, para que descansem, é o exato oposto dos adoradores da besta, que não tem descanso. Apocalipse 6, 9 ao 11, o quinto selo. Crentes em Cristo mortos durante os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 7, versículos 13 ao 17. A visão dos glorificados, os quais morreram durante os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tá? Então a gente viu hoje a primeira parte do capítulo 14 de Apocalipse. A gente vê, ou melhor, João, ele viu o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, e a gente viu as 3 vozes dos 3 anjos, que o primeiro anuncia o Evangelho, o outro anuncia a queda da Babilônia, e o outro anjo ele vai advertir, vai anunciar a destruição dos que adoram a besta, ou tem a sua marca na mão ou na fronte. Deixo aberto então para comentários, aqueles que quiserem fazer, para ficar registrado aqui no nosso vídeo. Estava vendo agora Deus, né, na sua grande misericórdia que tem, e
e na sua bondade, como ele nos protege o tempo todo, né? Ele nos avisa. Eu não lembrava dessa passagem dos anjos aí, mas assim, esses anjos, eles vêm, foi o que eu entendi, né? Para avisar aqueles que ficaram na terra, que estão sofrendo todas as amarguras do Apocalipse, as trombetas, o anticristo, a perseguição, mortes e guerra e fome e rios de sangue e tudo que a gente vem vendo. E ainda assim Deus faz algo incrível, ele manda os anjos avisar, olha, é simples, não põe a marca, né? E eu fico imaginando, né, tentando me encaixar nessa cena, assim, né? Tomara que a gente não esteja, tomara que eu não esteja, não quero. Mas, assim, tentando visualizar isso, as pessoas vão estar tão dependentes desse anticristo que não vão dar ouvido a esses anjos aí, né? Claro que muita gente vai salvar, mas o que me chama a atenção é a misericórdia de Deus. A todo tempo ele nos adverte, a todo tempo ele nos avisa, a todo tempo ele nos puxa a orelha, e nós, ainda assim, né, teimosos, né, descrentes, não damos atenção, né? E é incrível escutando agora, né, a leitura aqui e a tua análise, isso que me veio assim, me saltou. Amém. E hoje ele, com certeza, ele falou com a gente aqui também. Com todos nós aqui que estamos ouvindo, né? Então é tremendo, né? A misericórdia de Deus. Apesar de tudo isso, toda a maldade que vai ter, todo o engano, né? O engodo ali, a idolatria, mesmo assim ele vai estar avisando. Não façam isso. Algumas vão se salvar e outras vão se perder eternamente, como tu falou. Então tá combinado, próximo sábado, se assim Deus permitir, se ele não voltar essa semana, nós vamos estar aqui semana que vem, próximo sábado, mastigando um pouco mais, viajando um pouquinho mais na palavra do Senhor, na palavra profética do Senhor, que é esse livro aqui de Apocalipse.